Vamos começar hoje dando seguimento à, à continuação da mensagem de ontem, que falei a vocês que é necessário que tomemos uma atitude. Ontem falei a vocês que precisamos tomar atitudes e atitudes coerentes com aquilo que acreditamos. E falei a vocês, como texto base da minha mensagem, o texto de Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24, versículo 10 a 11, que começa dizendo o seguinte, 24, 10 e 11. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Então, o texto deixa claro que você não pode se mostrar fraco no dia da sua angústia. Você não pode se mostrar fraco, você precisa dobrar suas forças quando te parece que as forças te faltam. Mas para quê, pastor? Para que eu quero mais força, pastor? Para que eu quero mais energia do Senhor? Para que eu quero mais da sua presença? Para que eu possa salvar aqueles que estão sendo levados à morte e estão cambaleando, indo para serem mortos. Ou seja, aqueles que estão em sofrimento. Nossa vida existe para ser, e eu disse uma certa vez a vocês aqui, nós somos como se fosse uma espécie de rio. Qual é o objetivo do rio? Levar a água da nascente até os locais necessários para que as pessoas, para que os animais, para que as plantas possam ali beber. Então, você é uma espécie de condutor de rio da presença do Senhor, da bênção do Senhor, da palavra que você hoje está recebendo. Você recebe a fonte da palavra, que a fonte de vida, que é a palavra de Deus, e você, ao receber essa fonte, você vai desaguar, levar essa bênção a quem? A outras pessoas que estão necessitando. Nós chamamos isso, numa linguagem mais teológica, de transbordar. O que quero dizer com isso? Eu me preencho de Deus, eu me encho dele e eu transbordo na vida dos outros. Ou seja, eu tenho Deus para mim, eu recebo, eu aprendo aqui, eu estudo a palavra que eu estou fazendo para vocês, mas primeiro eu estudo ela para mim e agora eu estou transbordando, porque essa palavra foi tão contagiante, foi tão benéfica para mim, eu transbordo agora, derramando essa bênção sobre a vida de vocês, que é a palavra de Deus, ou o que eu aprendi da palavra de Deus. Então, você precisa transbordar na vida de outras pessoas a bênção que você é e que você recebeu do Senhor. Para tanto, isso é necessário, para que isso seja necessário, você tem que tomar uma atitude. E eu propus aqui em meu sermão que você tomasse atitudes corretas ao lado do Senhor. Nesse texto sagrado aqui, né, Salomão, ele está aconselhando a gente a tomar atitudes firmes adiante dos desafios que estão sendo apresentados a nós. Eu comecei ontem falando a vocês de que Deus nunca manda cumprir uma missão sem nos dar o suporte necessário. E nunca Deus permite uma luta que nós não podemos suportar, como diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Você nunca vai entrar numa luta, nunca vai ali passar por uma provação que você não consiga suportar. Deus está com você desde antemanhã, como diz o Salmo 46. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz sua voz ser ouvida e a terra se dissolve. Quebra o arco e despedaça a lança. Ele diz: Aquietai-vos, que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre o povo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está nela desde antemanhã. E é um fato, irmãos, de que a palavra de Deus nos diz que, mesmo que as coisas fiquem turbulentas, Deus está dentro da sua cidade. Esta é uma segurança. Deus está conosco, Deus está com o seu povo. O Deus de Jacó permanece, é o nosso refúgio e fortaleza, como diz o salmo que nós lemos no outro sermão. Fazendo referência a isso, eu falei a vocês que existem pessoas que o próprio Deus cobrou uma atitude. Eu mostrei a vocês ontem que Deus cobrou uma atitude de Moisés diante do desafio do Mar Vermelho. Ele precisava ir ali e ele estava de um lado deserto, do outro lado montanha, atrás dos egípcios correndo atrás deles e na frente o mar. Ele precisava tomar uma atitude. Você também precisa tomar uma atitude. É possível que o estado que você está é porque você não está tomando atitudes corretas.
É possível que a situação que você está vivendo é porque você não está tomando as atitudes necessárias para sair da situação que você está. Então, eu proponho hoje a você que, como um primeiro item, você, ao buscar o Senhor e vir aqui buscar a Deus, você o faça para que então Deus abra os caminhos e você possa passar em segurança, como foi o caso de Moisés, ao fender o mar com o seu cajado, o mar se abre e eles passam em segurança. Também falei a vocês que Deus cobrou uma atitude, como diz aquela canção, né? O mar só vai se abrir se você colocar o pé na água, né? Ou seja, a música está declarando aquilo que o texto bíblico nos fala, que devemos tomar uma atitude, nem que seja uma atitude de fé, para que então o mar se abra. Também falei a vocês que o Senhor anima Josué a tomar uma atitude após a morte de Moisés, fazendo a seguinte declaração: todo o lugar em que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dada, como disse eu a Moisés. Mais uma vez, Deus está incentivando aqui a Josué a tomar a atitude de ir. Vai, Josué, aonde você colocar a planta do seu pé, aonde você pisar, lá se tornará o quê? Terra abençoada, porque eu darei a você. Então, se Josué não saísse, era um fato de que Josué não teria ali as condições necessárias de ter aquela terra. Por quê? Porque ele não foi avante. Perceba, irmão, de que se você não se desenvolve, não cresce, não faz sentido Deus abençoar mais, porque se Deus der a você nem sabedoria para receber essa bênção, você vai ter. Não faz sentido, por exemplo, Deus te dar um filho a mais, Deus te dar uma bênção a mais, te dar um recurso a mais, se você não buscou a sabedoria para poder cuidar daquilo que Deus já te deu. Você não buscou sabedoria para ser alguém melhor, alguém que vai poder servir mais. Se Deus der a você, você vai estragar porque não tem sabedoria para cuidar. Às vezes não tem sabedoria para cuidar do casamento, porque nunca nem leu um livro sobre relacionamento. Às vezes não tem sabedoria para cuidar dos filhos, porque às vezes o tempo, as correrias, as coisas, você dá prioridade para um monte de coisa, mas você não prioriza o reino seu, a sua casa, o seu reino. Às vezes você não prioriza a sua saúde. Para que Deus vai te dar mais anos de vida se você não cuida nem dos anos que você já tem? É um fato, irmão, de que precisamos avaliar aquilo que o autor bíblico declara, porque é necessário que tomemos atitude conforme Josué tomou. Também falo a vocês de que é necessário, à luz de Josué aqui, Deus animando ele, dizendo: Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Josué capítulo 1, versículo 9. Esse é o verso que a Débora mais gosta e falei a vocês sobre ele ontem. Por isso a importância de você não ficar com medo. Conforme ele disse, por que você está com medo? Não te pasme, não te mandei eu, e esforça-te e tenha bom ânimo. Você que está com cara carrancuda, você que está para baixo, você que está aí sempre reclamando, você não vai ter solução, você não vai ser levado a um próximo patamar. Por quê? Porque você é um cara que só reclama. Você é uma pessoa que só fala coisas ruins. Tenha bom ânimo. Levante-se. Olhe para a vida com óculos diferentes, com os óculos do Senhor, porque a Bíblia diz o quê? Deus quer para nós coisas de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Ou seja, qual é o fim que nós desejamos? Ser abençoados, serem pessoas direitas, ser pessoas prósperas, pessoas abençoadas, pessoas que tenham discernimento. Esse é o fim que nós queremos. Queremos paz. Então Deus quer dar a nós o fim que desejamos. Deus não quer nos dar coisas mais. Já que Deus não quer nos dar coisas mais, então o texto bíblico deixa claro: não te mandei eu, e esforça-te e tenha bom ânimo. Se esforce, querido irmão. Tenha bom ânimo, porque Deus vai dar a bênção que você tanto quer, se você de fato quiser, porque muitas das orações que os irmãos fazem acabam sendo orações que não passam do teto. Como é que é isso, pastor? Eles oram hoje como é uma questão muito necessária, mas amanhã os irmãos nem lembram dessa oração. Eles nem insistem nessa oração, eles nem clamam ao Senhor. Basta que eles façam uma oração por cima. E eles pensam que as coisas vão acontecer. Tem bênçãos que, para serem dadas a nós, precisam primeiro modificar a nossa própria vida, para que estejamos preparados para receber a bênção. Então, o irmão não ora, não tem um contato com Deus, ele não se prepara, ele não se renova, ele não se transforma, então a bênção não chega até ele.
É sabido, e falei ontem a vocês, de que há também uma segunda, um terceiro item que eu percebo de que as pessoas precisam tomar atitude. Falei a vocês sobre Débora. Débora, ela precisou tomar uma atitude de entregar ali o povo de Israel ao Senhor. E então Baraque falou: Não vou se tu não fores comigo, Débora. Eu só vou para essa guerra que você está me mostrando que nós vamos vencer contra os Amalequitas se você for comigo. É um fato de que não haverá solução para a vida do crente se Deus não estiver com você. Daí a importância de vir aqui ao Gol Six a cada manhã e buscar a presença dele. Por quê? Porque se não tivermos a presença do Senhor, se não tivermos a força do alto, se não tivermos ali o olhar além das coisas humanas, nós não teremos a vitória. Por isso a importância de Débora ir como representante de profetisa e à frente junto com o exército. Por quê? Porque ele tinha a garantia de que Deus estava com ele, de que Deus estava indo com ele e ele não estava indo sozinho. Então, comece o dia tendo a garantia de que, mais do que tudo, o Senhor precisa estar com você, porque se o Senhor estiver com você, o inimigo é expulso. Se o Senhor estiver com você, o ambiente é iluminado. Se o Senhor estiver com você, você pode pisar firme. É um fato de que quando nós olhamos esse texto de Débora aqui, nós temos um texto correlato de Gideão, que também Gideão, para libertar Israel da opressão ali dos midianitas, ele mesmo com uma força limitada de 300 homens, ele vence todos os midianitas. Por quê? Porque Deus estava com ele. Vai nesta tua força, diz a palavra, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Juízes capítulo 6, versículo 14. Vejam, irmãos, que é um fato de que Deus está com aqueles que o buscam. Deus se apresenta, Deus não quer se esconder daqueles que o buscam. Porém, hoje eu quero entrar no sermão aqui e começar falando a vocês de que há uma segunda parte que eu percebo quando eu leio o texto de Provérbios aqui, né? Se tu te mostrares fraco no dia da tua perseguição, no dia da tua angústia, você vai cair. Então se mostre forte, para que a tua força seja forte. Perceba que é na aflição que nós tiramos força da própria fraqueza. É no deserto que nós conseguimos, às vezes, ouvir o Senhor. É quando as vozes se calam que nós, às vezes, conseguimos ouvir a melhor voz, a nossa própria voz e a voz dos outros. É quando tudo dá errado, parece que nós conseguimos colocar a vida no lugar certo. Parece que quando a vida passa rasteira na história de alguns, é o momento que o camarada consegue olhar para o alto e dar valor àquilo que realmente tem valor. Exemplo, algumas pessoas, por exemplo, não dão valor quando tem. Você já percebeu gente assim? Quando tem ali a mãe, quando tem o pai, quando tem as coisas, acabam não dando o devido valor. Quando tem um casamento, quando tem os filhos, quando tem a história, acabam não dando o devido valor. Mas quando perdem, sentem muita falta e acham que deveriam ter dado mais valor. É um fato de que é na aflição que nós tiramos força. Nós precisamos passar em algum momento de nossa vida pelo deserto, porque todas as dificuldades que vêm à nossa vida acabam nos preparando para nos tornar pessoas melhores. Por isso a importância de nós buscarmos o Senhor para termos essa compreensão além dos olhos humanos. Muitas pessoas conseguiram tomar uma atitude na aflição e conseguiram, da sua própria fraqueza, tirar força. Perceba, querido irmão, que o livro de Hebreus, Hebreus capítulo, Hebreus capítulo 11, deixa eu abrir aqui, Hebreus capítulo 11, versículo, ah, vá, vá, vá. Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 34, a palavra do Senhor diz assim, ó, capítulo 34, lá embaixo, foi 39, 34, apagam incêndios terríveis e escapam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Perceba que o autor bíblico deixa claro que eles eram fracos e se tornaram fortes e venceram exércitos estrangeiros. Por quê? Porque é na fraqueza que nós tiramos força. Após sofrer muita humilhação e frustração por não ter um filho, Ana se despertou para mudar aquela situação quando ela toma uma atitude de orar com insistência. E ela fez
um voto ao Senhor de forma determinada até alcançar a bênção. É um fato de que vocês conhecem essa história de Ana. Ana, esposa de Eucana, tinha muitos, sofria muito porque não podia ter filhos. E aí então ela pede ao Senhor que dê essa condição. Ela toma uma atitude de buscar ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 18. 1 Samuel, capítulo 9. Deixa eu abrir aqui. 1 Samuel, capítulo 9. Peraí que essa bíbliazinha, a- o papel é bem fininho e fica colando. 1 Samuel, capítulo 9, versículo de, capítulo um, versículo 9. Hoje eu tô, hein? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Não é capítulo 9. Versículo 1. Capítulo 1. Veja a história dessa mulher aqui. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 9 a 18. A palavra do Senhor vem falando, capítulo 1, versículo 9 a 18. Oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre sua cabeça não passará navalha, demonstrando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia a voz, nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada. Olha só aqui, versículo 14. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Depois nasce Samuel e ele é consagrado ao Senhor. Perceba, querido irmão, que o texto bíblico fala para gente aqui muito sobre essa história. Uma mulher que tomou uma atitude de não ficar sofrendo diante das tribulações que estava passando. Ela vai e busca ao Senhor e propõe modificar a sua vida. E ela recebeu essa dádiva do Senhor. Tem gente que recebe a dádiva do Senhor e não toma atitude, por isso é retirado os dons, por isso é retirado a bênção. Perceba que nós estamos agora entrando no período de liderança da igreja, né? Escolher os líderes da igreja. Deus deu dons a você, deu força a você, entendimento, clareza. Poderão escolher você para liderar a igreja com algum departamento, com alguma coisa. Você não diga não ao Senhor, senão o seu dom será enterrado. Você diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para que você seja um rio e transborde na vida dos outros. Não importa se vai ser um diácono, uma diaconisa, se vai ser um sonoplasta, se vai ser um ancião, se vai ser ali um líder das crianças, não importa. Se coloque na posição de poder servir a causa do Senhor. Por isso, o Senhor, ele compreende que nós tiramos força da fraqueza. Como é que faz isso? Ana tirou força da luta e da fraqueza que ela estava vivendo. O Senhor desperta o profeta Elias do seu desânimo e da sua melancolia quando enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo em seu estado de depressão. A gente percebe isso porque a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. 1 Reis,
capítulo 19, versículo 5, do 5 ao 8. A palavra do Senhor fala muito a nós sobre a luta que esse profeta estava sofrendo. Capítulo 19, versículo 5 a 8, diz assim: Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Percebam, irmãos, que o profeta Elias aqui estava passando por uma situação de perseguição. E ele então fica em jejum e ele iria morrer ali, porque ele tinha um caminho muito longo. Então o anjo foi lá e deu essa força a ele, deu esse pão. É da dificuldade, é da força, é da fraqueza que você tem que tirar a sua força. É quando você percebe e você precisa fazer essa autoanálise. Onde estou errando? O que posso fazer para sair dessa situação? Qual é o passo que que eu devo tomar? Você precisa parar um momento e gastar um tempo para reavaliar sua história e pedir a orientação de Deus num processo de reavaliar, de pensar como posso fazer para tirar minha família dessa situação, como posso fazer para eu mesmo sair dessa situação que aparentemente me é nociva, que me traz fraqueza. Por quê? Porque é de uma situação difícil, e saibam que os melhores inventos aconteceram de situações que eram dificultosas e as pessoas fizeram ali os melhores inventos. Você também, de uma situação dificultosa, você pode ter as melhores soluções e fazer desse limão uma limonada. Quando eu olho para o texto bíblico aqui, eu percebo que o sacerdote Esdras foi despertado a tomar uma atitude quando um grupo de pessoas lhe desanimou. Veja o que esse profeta declarou, o que o sacerdote declarou. Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Esdras capítulo 10, versículo 4. O sacerdote Esdras desperta para tomar uma atitude, mesmo quando vem um grupo e lhe coloca para baixo. É sabido, irmãos, e estamos falando aqui do sacerdote Esdras, pessoas que estão ao seu redor vão acabar colocando você para baixo. Vão acabar falando que não vai dar certo, que as coisas são ruins mesmo. E tem gente que parece que se regozija, sabe? Não sei, o pessoal vai ficando mais velho e cada um vai falando um problema maior. Ah, eu tenho uma dor aqui no ombro. Aí outra, eu tenho duas, eu tenho uma hérnia, eu tenho três hérnias de disco. Sabe aquele pessoal que fica falando quanto pior, melhor? Né? Ah, eu tenho isso aqui. Aí fica um monte de velho falando um monte de doença, de problema, de situação ruim. Às vezes fica alguns irmãos na porta da igreja só reclamando dos outros, quando que deveriam estar ouvindo a palavra do Senhor. E tome cuidado, viu, quando você ficar na porta do Senhor, na porta da igreja só falando mal, só conversando, quando que o Senhor está lá dentro falando para você. Volte para casa do Senhor e saia desse ambiente, porque foi dessa forma que o inimigo pegou a terça parte do céu. Ele puxou um cara para um lado, puxou para o outro, puxou para o outro, e eles não estavam na presença do Senhor. É sempre Muitas pessoas acabam caindo porque não estão na presença do Senhor. Sempre converso com algumas pessoas que abandonam a fé. E uma certa vez eu conversei com uma pessoa, por que você saiu da igreja? A pessoa disse, eu saí da igreja porque a igreja já não presta mais, porque o irmão, aí sempre fala mal do pastor, do irmão, dos jovens, que não tem jovens, essas conversas sempre tem. E aí eu perguntei, qual foi a última vez que você fez o culto familiar? Ah, pastor, não dá tempo, porque o céu, o mar, a chuva, sempre o cachorrinho comeu minha Bíblia, sempre tem umas histórias loucas assim. Ai, e você conseguiu fazer o ano bíblico? Você conseguiu estudar a Bíblia? Ah, pastor, não dá, não sei o quê e tal. Sempre tem uma desculpinha. E esse é o processo de alguém que está abandonando a fé. O cara já não faz o culto familiar, o cara já não participa mais do Gol Six, o cara já não estuda mais a palavra, o camarada já não está mais na presença do Senhor, ele já não quer mais ajudar na igreja, ele já não quer mais ser líder porque ele está tão cansado, tanta dificuldade, não sei o quê, e por consequência, o cara abandona a fé. É um fato de que quando nós olhamos aqui, existem pessoas que desanimaram Esdras aqui, que ficaram ao lado dele, sempre colocando Esdras para baixo. Porém, apareceu um grupo de pessoas que animou. Seja você o irmão que está sempre abençoando.
Seja você o irmão da canelinha de fogo que está orando pelo pastor, que está intercedendo, que está colocando a vida dos jovens na mão do Senhor. Por quê? Porque você vai animar os profetas de Deus, você vai animar aqueles que estão na luta. Eu falo mais a vocês porque eu também percebo que na aflição é que você tira a força e é na sua própria fraqueza que você tira ali a força. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que você tira a força da sua fraqueza? Perceba Neemias, por exemplo, um outro homem de Deus, foi despertado para mudar a desgraça social que estava sobre sua terra, que se encontrava o povo de Jerusalém após ter a notícia de que o povo havia ficado em Jerusalém. Ele então fala o seguinte: em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias, capítulo 1, versículo de 1 ao 11. Aqui vem falando, eu não vou abrir aqui o texto, mas o texto de Neemias vem falando para a gente de que a situação de Israel era calamitosa. Eles estavam numa situação trágica. E então o profeta se levanta para animar aquele povo que lá estava. Sabe, pastor, minha igreja é pequena, o povo está derrubado aqui, pastor, já não tem mais ânimo, as coisas não estão boas, a igreja anteriormente era gloriosa, tinha gente, tinha jovem, tinha não sei o quê, então se levante para animar o povo como Neemias o fez, por quê? Porque se você se levantar para animar o povo, se você tomar uma atitude no momento de aflição, sua força será grande. Você vai abençoar e vai restaurar o templo de Israel, vai restaurar o Senhor. Por isso eu proponho hoje no meu sermão que você pare de reclamar, mas que você seja alguém proativo para abençoar. Também falo a vocês aqui, e eu entro numa parte secundária desse meu sermão, de que a Bíblia ela revela que Neemias tomou uma atitude para mudar aquela situação quando pediu ao rei a autorização para reconstruir Israel. Vocês lembram que ele pediu para reconstruir Israel? Ele toma o quê? Uma atitude. E ele confiou no Senhor, dizendo aos seus opositores, porque tinha uma galera. Eu vou fazer um sermão sobre Neemias. Tinha uma galera que queria que Israel não se levantasse novamente. Por isso que eles estavam ali como? Com uma colher de pedreiro na mão e com uma espada na outra. Você lembra dessa parte do texto bíblico? Então, ele estava com colher de pedreiro na mão e uma espada na outra. Por que ele estava com isso daí? Porque eles estavam ali reconstruindo Israel, mas se tivesse que guerrear, eles estavam preparados para a guerra. Então, ele toma uma atitude. Qual atitude? Galera, vamos reconstruir os muros. Galera, vou lá pedir autorização para o rei para reconstruir Jerusalém. E você sabe que ali começa um tema profético ali. O Deus dos céus, a palavra de Deus diz, né, que ele não confiou, ele confiou no Senhor, dizendo aos seus opositores o seguinte: ó Deus dos céus, é que nos fará prosperar. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias capítulo 2, versículo de 1 ao 20. É óbvio que o texto bíblico, eu só estou lendo um versículo, mas de 1 ao 20, você consegue ver um pouco dessa história. Você percebe o quê? Que eles estavam sendo massacrados pelas pessoas de fora e tinha gente do próprio Jerusalém que não queria que o muro fosse restaurado porque eles estavam numa situação confortável de ficar vendendo coisas a Jerusalém. E aí, então Neemias falou: olha, eu não quero vocês aqui. Sabe por quê? Porque nós vamos reconstruir sim Jerusalém e vocês não têm parte com isso. E aí ele já sabia que as nações ao redor iriam se voltar novamente para não deixar Israel se levantar, porque sabe que o povo de Israel é chato que só. Eles não iam deixar o povo de Israel se levantar, então eles foram para cima e por isso que eles ficaram preparados para guerrear e reconstruíram os muros ali. Eu termino a minha mensagem de hoje declarando a vocês que Deus anima o apóstolo Paulo aqui a não se mostrar frouxo diante dos desafios e das perseguições para anunciar o evangelho. Não se mostre frouxo. Veja o que ele diz. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos capítulo 18, versículo de 9 ao 11. É um fato, irmãos, de que o texto deixa claro para nós aqui de que eles ficaram ali, ele ficou ali trabalhando, ele ficou ali liderando aquele povo.
E Deus fez maravilhas com aquele povo. Por quê? Porque ele não se mostrou fraco no dia da angústia, porque era um povo difícil. Ele estava sofrendo perseguições. Deus falou: permaneça, eu estou contigo, ninguém vai te tocar. Quando Deus está com você, meu irmão, quem cai são os outros. Por mais difícil que seja o problema que você, querido irmão, esteja enfrentando, e eu não sei, porque eu preparo uma mensagem, mas eu não sei necessariamente quem é que está me ouvindo. Você sabe que aqui a telinha é sempre só os quadradinhos. Eu não sei necessariamente as lutas que você está vivendo. Nós estamos distantes aqui, mas perceba que, por mais difícil que seja o problema que você está enfrentando na sua vida, é necessário que você tome uma atitude. É necessário que você faça alguma coisa e quando não tiver mais nada para você fazer para solucionar o seu problema, tenha ânimo, ao menos para orar. Tenha ânimo para buscar o Senhor. Por que eu falo isso? Porque a oração, irmão, ela provoca uma reação no céu ao seu favor, como diz a palavra do Senhor. A oração vai provocar no céu uma reação para que o ouvido do Senhor se incline, para que a mão poderosa do Senhor esteja sobre você, para que os olhares de Deus se voltem para você. E Deus sempre tem um olhar de amor. Então, ore para que você toque e acesse o céu, porque lembre-se, a oração acessa o coração de Deus. Através da oração, nós estamos diante do Senhor no trono sagrado. Nós conseguimos falar diretamente com o ser altíssimo que é Deus. Então, a oração vai fazer a diferença, a oração faz a transformação. Por isso, se você não tiver mais forças, busque ao menos para orar, para buscar a presença do Senhor e entregar seu fardo na mão de Deus. Deus é poderoso o suficiente para levantar você do lago, do charco de lodo. Deus pode tirar você de uma areia movediça, de um chão que não está seguro, de uma situação que é nociva a você, e ele coloca você na rocha, coloca você num chão firme. E então você pode andar de cabeça erguida e em segurança. Por quê? Porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esteja a guiá-los, que essa sexta-feira seja um ambiente de santidade em que você, ao buscar ao Senhor, receba a porção dobrada do maná do Espírito Santo sobre a sua vida. Que você transborde essa mensagem na vida de outras pessoas, porque o Senhor se levanta hoje por você, Deus se levanta hoje por Israel. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja a guiá-lo sempre. Nós teremos uma oração. E agora que a irmã estará orando, eu quero que você se una a nós também em oração e busque a presença do Senhor, porque Ele quer falar com você. Vamos orar.